Olá, tudo Olá, boa bom? noite, seja muito Boa bem-vinda. noite, tudo bom? Obrigada. Um pouquinho mais para trás, que está cortando a testa. Isso, Tá bom agora? está ótimo. Tudo bem? Um grande prazer Boa recebê-la noite, tudo novamente nas bom? lives do programa Momento Jurídico. Vai fazer um ano da primeira vez. É verdade, prazer é todo meu estar aqui com vocês hoje. O programa Momento Jurídico está recebendo a doutora Daniela Copete Cravo. Vou dar agora um mini currículo da doutora Daniela. Doutora e mestre em Direito pela URGS, estuda a Lei Geral de Proteção de Dados desde o doutorado, coordenadora do Grupo de Trabalho de Implementação da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, na Procuradoria Municipal de Porto Alegre, tem 2 livros publicados sobre este tema e é procuradora municipal de Porto Alegre. Doutora Daniela, vamos então falar sobre este assunto tão importante, tão pontual. A edição da LGPD vem em um momento muito importante de avanços tecnológicos que ocorre, inclusive, no poder público. Qual a sua avaliação a respeito? Com certeza, eu acho que a LGPD, assim como representa muitos desafios, ela é uma grande oportunidade. É por meio da LGPD que os municípios e outros entes públicos vão poder implementar novas tecnologias com a segurança jurídica de saber se o tratamento daqueles dados vai estar de acordo com uma legislação. Então, a LGPD dá esse framework para que possamos inovar e inovar com segurança e responsabilidade. Cada vez mais importante a segurança, não é? Com certeza, com certeza. Segurança jurídica é importante para o gestor também. Lembramos, doutora Daniela, que também estamos ao vivo no YouTube. Avisamos também todos os nossos seguidores. A administração municipal está passando por uma transformação digital a partir de dispositivos e infraestrutura que amplia e qualifica a coleta de dados. Qual a sua avaliação? Com certeza. Existem muitas cidades, muitos municípios aí que estão vivenciando a era das cidades inteligentes. Então, tanto na infraestrutura urbana como nos espaços públicos, a gente vai ter aí a introdução de dispositivos e de tecnologias, inclusive por meio até da entrada do 5G no Brasil. A gente vai permitir, então, que as coisas, né, passem a ser conectadas. E isso pode também gerar dados qualificados para fins de prestar políticas públicas efetivas. Então, a gente pode ver o que melhorar no trânsito, o que melhorar no transporte público, na coleta seletiva, tudo isso por meio de uma análise dos dados. E essa transformação digital que está ocorrendo está gerando serviços públicos melhores, com certeza, e muito mais eficientes no seu entendimento. Com certeza. Se a gente fizer uma análise dos dados, a gente pode chegar a uma inteligência. Então, direcionar os recursos e as demandas para aquilo que realmente precisa de mais investimento, poupando em determinadas demandas que não têm tanta procura. Então, isso pode ser analisado e essa gestão pode ser muito mais precisa se eu fizer uma análise dos dados. Então, e esses dados, obviamente, podem envolver dados pessoais. E aí entra a LGPD permitindo essa análise dos dados, desde que respeitados certos requisitos e princípios que a própria lei traz. Com relação às empresas, doutora Daniela, como se adequar a esta lei? Nossa, é um desafio grande, não são poucas demandas, mas assim, o que a gente pode priorizar? Começar pelos pontos básicos. Então, já nomearam o seu encarregado? Suas empresas já têm um encarregado? Além disso, já houve, né, um plano de conscientização, uma disseminação de cultura sobre a proteção de dados entre os funcionários, servidores e colaboradores?
Eu acho que esses são os pontos iniciais. Claro que depois as empresas podem avançar, fazer seu mapeamento, fazer suas políticas de privacidade, proteção de dados, entre outros requisitos. A partir de agosto, as empresas que não estiverem adequadas à lei poderão sofrer multas? Por quê? Sim, a partir de agosto entra em vigor a parte das sanções da LGPD. E a partir deste momento, caso haja alguma irregularidade, isso pode ser passível, sim, de fiscalização pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e vir a ensejar a aplicação de sanções administrativas. Dentre essas sanções, temos a multa, que podem chegar até 50 milhões. Nossa, é um valor bastante considerado. Com certeza. Então, o que as empresas. Claro que depende da gravidade, do porte da empresa, mas pode vir a chegar até isso. Sim. E qual a dica, podemos dizer, que essas empresas que não se adequarem ainda à lei, o que elas podem fazer? Como fazer para se adequar à LGPD? Olha, eu acho que mostrar boa fé. Pode ser que todas as empresas não consigam estar no nível 100%, e isso é muito provável que muitas das empresas não estejam 100% conforme, mas eu acho que existem desconformidades que são mais graves e outras que são mais leves. Eu acho que prestar um bom atendimento ao seu consumidor, né, se for empresa, demonstrar sua transparência, demonstrar que não compartilhem devidamente dados para outras finalidades, eu acho que são condutas que demonstram que aquela empresa, pode ser que ela não esteja 100% adequada, mas que ela respeita o mínimo desejável em termos de proteção de dados pessoais. E as instituições públicas e privadas, inclusive, poderão ser responsabilizadas em caso de desconformidade à lei? Claro, podem sim ser. E é muito importante ter claro que as responsabilidades não são só para a iniciativa privada. O poder público também pode ser penalizado, então a instituição, independente, né, de qual seja, ela pode vir a ser penalizada. O que a diferença que existe entre empresas privadas e instituições públicas reside em alguns tipos de sanções. Então, por exemplo, para o poder público não vai ser aplicado multa, nem a multa propriamente, nem a multa diária, que é aquela multa que a gente aplica para fazer a instituição atingir, né, uma obrigação de fazer, e aí a gente aplica a multa para que ela faça. Esses dois tipos de sanções não são aplicados ao poder público, mas isso não quer dizer que não tenham outras sanções até bastante graves, como impossibilitar o acesso e uso de um banco de dados pelo poder público, o que poderia até mesmo inviabilizar o lançamento de tributos para uma determinada instituição. Mas eu acredito que há interesse, tanto nas instituições públicas como nas privadas, se adequarem a essa lei, porque é de interesse próprio de cada empresa, não é? A Lei Geral de Proteção de Dados é uma garantia de segurança, não é? Com certeza. Eu acho que estar dentro da lei nos permite avançar. Então, a lei vai permitir que a gente pare de armazenar dados que não são mais necessários. Isso gera menos custos com armazenamento, que hoje, né, é um custo quase que todos nós passamos por isso, né? Serviços de nuvens, né, são requisitados porque precisamos de espaço. Então, a LGPD vai gerar essa faxina. Isso vai gerar menos recursos, vai nos gerar vai nos gerar mais recursos e menos custos, vai permitir que a gente tenha uma gestão melhor da informação, porque a gente vai fazer os mapeamentos, vai fazer um diagnóstico, principalmente das tecnologias de informação na nossa instituição. Isso gera efeitos muito positivos. Então, talvez já era uma questão de governança que já deveria existir em termos de tecnologia da informação e de gestão, e que agora, por uma legislação para promover um direito fundamental, acabou aí sendo uma obrigação que vai beneficiar em muito as instituições. Sim. Como é esse trabalho que a senhora desenvolve como coordenadora do grupo de trabalho de implementação da LGPD lá na Procuradoria Municipal de Porto Alegre? Claro.
O grupo de trabalho ele foi criado recentemente, em junho de 2021. Então, a gente tem aí um mês e um pouquinho de existência. Mas, apesar disso, já demos alguns passos importantes. Então, já criamos, né, uma capacitação para todos os procuradores da PGM, ou seja, todos os procuradores tiveram essa capacitação, os procuradores-chefe tiveram essa capacitação para prestar orientação jurídica para todas as secretarias, à luz da lei, estão atentos, estão muito conscientes dessa temática, o que é muito importante. Estamos fazendo também orientações com relação à adaptação de contratos, convênios e outros instrumentos congêneres, porque a partir do momento que a gente tem um compliance interno, a gente também tem que rever as nossas parcerias com terceiros. Isso também a gente já encaminhou, também em parceria com o nosso setor aqui da PGM de comunicação social, né, a Sandra e a Fabi. Estamos desenvolvendo um plano de comunicação e conscientização dos servidores, além de a PGM ser, né, uma integrante do GT de todo o município em termos de LGPD, prestando orientação a esse GT. E nesse GT a PGM também, que é coordenado, né, pela Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria, também orientamos no ano passado, junto com o CEDIM, uma capacitação para todos os servidores do município, além de fazer cartilhas, vídeos e contribuir na difusão dessa cultura, para que todos os servidores reflitam sobre suas condutas e adotem melhores práticas, mesmo em situações banais, mesmo em situações bobas do dia a dia, mas que isso pode servir para expor menos as pessoas e proteger as pessoas, porque afinal a proteção de dados é para proteger a pessoa e não os dados em si. Exatamente, exatamente. E quem pode participar deste grupo de trabalho? O que eu acho de participar? Não, quem pode participar? Está aberto para quem pode participar. Isso. Para quem participar do grupo? Isso. Então, no grupo da PGM, nós temos integrantes multidisciplinares, isso é bem importante. E no grupo de trabalho do município, que aí é para o município inteiro, engloba todas, né, as secretarias, também é um grupo multidisciplinar. Por quê? Porque a LGPD não é só uma questão jurídica. E sim, ela envolve diferentes temas, desde gestão, de comunicação, de educação, de TI. Então, né, a TI vai ser uma área muito regulada pela LGPD. Então, todos esses sistemas e diferentes áreas, elas precisam estar conjuntas e integradas para a gente conseguir implementar a lei. Sozinho ninguém vai conseguir implementar a Lei Geral de Proteção de Dados. Doutora Daniela, a doutrina brasileira sempre defendeu a necessidade de se reconhecer a proteção de dados pessoais como um direito fundamental autônomo, indo além da tutela da intimidade e privacidade. Qual o seu parecer? Com certeza. Proteção de dados é um passo adiante. A gente não fica mais olhando para o dado para saber se ele diz respeito à honra, à intimidade ou não. Porque hoje em dia, nos sistemas tecnológicos que nós temos, não existem mais dados insignificantes. Então, qualquer mero fragmento de dado, por mais que aquilo não pareça dizer respeito a algo íntimo, ou vexatório, ou sensível, hoje em dia a gente consegue, né, pelo Big Data, interconectar vários bancos de dados e ali esses dados insignificantes a gente junta eles e faz um perfil inteiro da personalidade inteira da pessoa. Então, é muito importante essa evolução, o reconhecimento de que proteção de dados é um direito autônomo que se descola do direito à privacidade e intimidade e ganha contornos próprios. Sim. Ele precisa de uma lógica diferente do que aquela lógica de privacidade e intimidade. E vou dizer por quê. Porque íntimo ou privado é algo que a gente decide deixar sigiloso e não compartilhar. Já dados, a gente compartilha e quer que eles circulem. Os dados precisam circular e a LGPD vem para permitir a circulação dos dados.
desde que respeitados certas medidas mínimas de proteção. Então, se a gente ficasse só no conceito de intimidade e privacidade, a gente não poderia evoluir e usar os dados. Então, por isso que é um direito diferente, sim, da intimidade e da privacidade. A senhora escreveu um artigo a respeito do porquê da proteção de dados. Teve muita repercussão, com certeza. Sim. É verdade, na verdade. 1943, não é? Eu li o artigo, excelente seu artigo. A ideia justamente é difundir o tema, porque quanto mais todos nós soubermos desse direito, mais a gente vai poder exercer e mais a gente vai ter autonomia, talvez, na nossa vida individual e coletiva também. Mais algum detalhe a destacar, doutora Daniela, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados? Sim, também queria compartilhar com vocês que em uma parceria da PGM, então da Procuradoria-Geral do Município, junto com o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, nós lançamos um e-book, um livro, que foi coordenado por mim, pela conselheira substituta Daniela Zago e pelo procurador municipal Rafael Ramos. Este livro também é um desdobramento dessas ações de educação e conscientização, inclusive em parceria com o Tribunal de Contas, que é um órgão de fiscalização do nosso município, justamente porque a gente prefere prevenção e adoção de medidas efetivas do que punições, porque o que a gente deseja é realmente uma proteção. E a mensagem que eu queria dizer é que o cidadão, perante o poder público, ele precisa confiar, porque ele não tem escolha entre dar o seu dado ou não. Quando a gente vai num registro público, a gente não tem como escolher dar ou não aquele dado. Então, eu acho que o papel do poder público é um papel um pouco que precisa ainda mais dar essa transparência ao cidadão. Então, a gente está entrando numa nova era de transparência e confiança em relação aos nossos dados. É isso. Ótimo. Muito esclarecedor tudo isso que a senhora falou. Agradecemos muito a sua participação, mais uma vez, no programa Momento Jurídico. Estamos sempre à disposição e lhe convidamos para visitar o nosso site. O site do Momento Jurídico é www.momentojuridico.com. Tem notícias pontuais sobre direito, justiça, Estado, tem comentários e vídeos da nossa programação. O Rogério Noschan, que é o diretor do programa Momento Jurídico, lhe manda um grande abraço e agradece também, assim como eu, a sua brilhante participação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Um abraço, doutora Daniela. E a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão e ó. Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota no tempo que não dá um segundo. Um divino mistério profundo, que é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der, puder e quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita, eu fico com a pureza e a resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Icatu é previdência, seguros de vida, capitalização e investimentos. Para você e para quem você ama. Icatu é vida, para toda a vida. E é bonita. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos.
Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Olhei para o relógio, procurando a precisão, e vi que todo mundo precisava de oração. Então eu descobri que para tudo ter sentido nessa vida eu precisava proteção do seu amor. Vou lhe dizer, assim como a cigarra, a primavera, eu espero a nova era, eu preciso de você. Psicologia Jurídica em Destaque. Doutora Luciana Generali Barni. Olá! Quem me acompanha por aqui sabe que eu trabalho como psicóloga jurídica, atuando na assistência técnica em processos judiciais de divórcio com filhos. Neste tipo de processo, considerando-se a complexidade das questões que envolvem as relações familiares, é muito frequente que os juízes solicitem uma prova denominada perícia psicológica. Esta prova é realizada por um profissional psicólogo de confiança do juízo, que é chamado ao processo para realizar uma avaliação ampla de todos os sujeitos envolvidos nesta família e, assim, esclarecer aquelas questões legais que fogem à alçada do conhecimento jurídico, auxiliando, assim, o juiz a chegar o mais próximo possível a verdade dos fatos e decidir de acordo com o melhor interesse dos filhos. Pois bem, toda vez que é determinada a realização de uma perícia psicológica, as partes podem indicar os chamados assistentes técnicos. Eles são profissionais da mesma área do perito, portanto, psicólogos, que irão acompanhar esta prova pericial, auxiliando os advogados a verificar e garantir a qualidade desta prova. De que forma eles podem realizar a sua atividade? Primeiramente, através da formulação de quesitos, que são perguntas a serem respondidas pelo perito. Além disso, eles formularão parecer técnico a respeito do laudo pericial, que é o documento que resulta da perícia. Mas nós temos uma outra atividade que é essencial para garantir a qualidade da perícia, que é a participação nas entrevistas periciais. Esta atividade está expressamente prevista no Código de Processo Civil. Porém, o Conselho Federal de Psicologia, na resolução número 8 de 2010, proibiu expressamente a participação dos assistentes técnicos nos procedimentos periciais, com o fundamento de que esta presença do assistente técnico nas entrevistas interferiria na qualidade das entrevistas. Hoje em dia, então, nós temos este conflito normativo que faz com que cada perito adote uma posição de acordo com o seu entendimento em relação a esta questão. O problema é que se trata, de certa forma, de um cerceamento de defesa,
na medida em que o assistente técnico não tem condições de verificar, por exemplo, como foi realizada a entrevista, como foram aplicados os testes psicológicos, quando eles são aplicados, e, portanto, fica limitado o seu trabalho de fazer a crítica ao trabalho técnico realizado pelo perito. Alternativas a esta participação já foram levantadas na literatura, como, por exemplo, a gravação, seja por áudio ou vídeo, dessas entrevistas, e também a utilização de sala de espelhos para observação. Fica aqui, então, esta polêmica para que novas alternativas sejam pensadas. Muito obrigada. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem o leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra.